Bom dia, paz do Senhor. Deixar uma reflexão da palavra de Deus para nós aqui, acerca do chamado de Moisés. Moisés foi criado na casa de Faraó, pela filha de Faraó, com direito a todo acesso às riquezas de Faraó. Ele foi instruído em toda a ciência do Egito, faculdades, comidas, tudo de melhor do Egito, Moisés foi formado. E quando ele chega a um certo ponto da sua vida, provavelmente ali os seus 40 anos, ele percebe dentro dele, da parte de Deus, que Deus tinha algo especial, profundo e poderoso para a vida dele, com relação ao chamado, à vocação. Então, Moisés, ele começa ao processo para aceitar, submeter ao chamado, à vocação e à vontade do grande Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eu percebo aqui pela palavra do Senhor, que Moisés, ele recusou muitas coisas para agradar a Deus. Ele teve que abrir mão de muita coisa, ele teve que renunciar muita coisa. Meu irmão, minha irmã, obreiro, para fazer a vontade de Deus, nós temos que renunciar muita coisa. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus, para executar aquilo que Deus tem para a nossa vida, temos que renunciar nossa vontade, nosso eu, nossos impulsos, nossos sentimentos, nossa visão humana, projetos humanos, enfim, é um preço muito alto para fazermos a vontade de Deus, mas valerá a pena, tudo por Deus valerá a pena. E observando aqui acerca do que Moisés desistiu e o que ele recusou para cumprir o propósito de Deus, a chamada e a vocação de Deus para a vida dele, ele abriu mão de tudo. Primeiro, ele desistiu da posição social e grandeza que ele tinha no Egito e como filho da filha de Faraó, filho adotivo, mas foi criado como um filho, como neto de Faraó. Ele desistiu da posição social e da grandeza. Faraó era o homem mais rico daquela época, era o imperador, era que governava e mandava sobre a terra. Então, ser filho, neto da família do imperador, do grande rei, do grande imperador, comandante Faraó, era um prazer humano, era um orgulho, era um respeito em toda a terra do Egito. E Moisés, por amor a Deus, ao seu povo e a chamada e a vocação, ele desistiu de toda grandeza moral, social da terra do Egito. Ele desistiu da posição social e da grandeza. Abriu mão de tudo. Não quis mais ser chamado de neto de Faraó e nem filho da filha de Faraó. Tudo que ele tinha conquistado, adquirido por direito, ele abriu mão. Segunda coisa que eu observo que Moisés abriu mão para cumprir o chamado de Deus, a vocação de Deus, o projeto de Deus, ele recusou o prazer. Imagina o acesso ao prazer que tinha Moisés. Ele recusou. Mais do que desistir da posição social e da grandeza, ele voluntariamente, deliberadamente recusou o prazer do Egito. Ele tinha acesso a todos os prazeres legais e ilegais do Egito, do pecado, da luxúria e de tudo
que você pensar de prazer. Prazer da carne, prazer da posição, prazer do acesso livre a tudo. Ele recusou todo prazer. Prazer sexual, prazer intelectual, prazer social, qualquer coisa que pudesse lhe dar satisfação, ele abriu mão para cumprir o propósito e a vontade do nosso Deus. E a terceira coisa que eu observo aqui que Moisés recusou, abriu mão para fazer a vontade de Deus, ele recusou as riquezas do Egito. Ele seria herdeiro, ele tomaria posse de muitas riquezas, fortunas, tesouros do Egito. É uma expressão que parece nos falar sobre a riqueza ilimitada, a qual Moisés poderia usufruir se estivesse disposto a permanecer com a filha de Faraó. Olha, mas ele recusou tudo. Ele recusou, ele desistiu ele desistiu da posição social e da grandeza. Ele recusou o prazer do Egito, a luxúria, e ele recusou as riquezas da herança que ele teria direito de todo o Egito. Podemos supor que esses tesouros eram uma fortuna imensa, incalculável. Ainda restou o suficiente no Egito para que possamos ter uma vaga ideia de quantidade do dinheiro que estava à disposição do rei daquele país. Mas ele abriu mão de toda a herança do Egito, toda a riqueza, de todo acesso aos lucros que ele poderia ter do Egito, para cumprir o propósito, a chamada e a vontade de Deus na vida dele. E qual era a vontade de Deus? Usar ele como libertador de Israel, usar ele para tirar o povo do Egito e levar à terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Meu irmão, minha irmã, obreiro, não tem como agradar a Deus não recusando as coisas dessa vida para fazer sua vontade. Não tem como fazer a vontade de Deus querendo fazer a minha ao mesmo tempo. Não tem como fazer a vontade de Deus querendo fazer a vontade dos homens da terra ao mesmo tempo. Ou nós optamos pela vontade de Deus e renunciamos muita coisa para fazermos a vontade de Deus e agradar a Deus, ou nós fazemos a nossa vontade e vamos ser reprovados por Deus, porque para fazer a vontade de Deus, o propósito de Deus, aquilo que Deus determinou tem que ser do jeito de Deus, da forma de Deus, da maneira de Deus e no tempo de Deus. É impossível agradar a Deus e fazer a vontade de Deus e cumprir os propósitos de Deus se não renunciarmos tudo ao nosso redor que nos impede de obedecer a Deus absolutamente. Então, meu irmão, renuncia tudo que está te impedindo de cumprir o seu chamado, o seu ministério, a sua vocação, para você agradar o céu, agradar a Deus e realizar a obra que Deus tem para a sua vida. Aí sim, você vai prosperar, vai crescer, vai ser uma bênção aonde você chegar ou estiver, porque aí o céu vai se alinhar contigo e vai te abençoar. Deus te abençoe. O que você tem rejeitado para fazer a vontade de Deus? O que você tem recusado para agradar a Deus? O que você tem deixado de lado para cumprir a vontade de Deus? Você vai precisar deixar muitas coisas e talvez coisas que você está ligado intimamente. Você tem que deixar. O Senhor Deus disse para Abraão: sai, deixa essa terra, deixa a sua parentela. Às vezes, para cumprirmos o propósito e a vontade de Deus, vamos ter que deixar muita coisa, e até muita coisa que nós gostamos e amamos. Ou então, você não terá sucesso no seu ministério e na sua chamada. Não tem como servir a Deus e a você mesmo. Não tem como servir a Deus e o mundo. Não tem como servir a Deus, fazer os propósitos de Deus e o seu. Ou nós optamos pelos de Deus e vamos fazendo o nosso na medida que der, ou então nós seremos frustrados em nossa chamada e vocação. Renuncia tudo que está te impedindo de ouvir a voz de Deus e de agradar a Deus, e você terá sucesso em tudo que for fazer, porque Deus vai ordenar a bênção. Deus te abençoe.